Diante, desse aumento nos preços dos alimentos, a Sociedade Rural Brasileira sugeriu um conjunto de medidas ao Ministério da Agricultura. O objetivo é ajudar numa melhora do cenário econômico e controlar a inflação de alguns produtos essenciais, que chegam à mesa da população. Quem esclarece para a gente é o presidente da SRB, Sérgio Bortoloso. Olá, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nós que agradecemos, ainda mais trazendo mais esse ponto de vista, de como foi essa colocação ao governo, de algumas sugestões, para que realmente, porque é uma dor de cabeça para o consumidor, a gente está vendo que é uma dor de cabeça também para a equipe econômica, mas é necessário buscar alternativas, Sem dúvida, Nós propusemos, nós entendemos que é melhor a gente procurar uma solução e, de certa forma, orientar alguns pontos que nós entendemos que o governo e as decisões e os procedimentos sejam tomados de uma forma um pouco ineficientes. Eu concordo com o presidente Lula que deve ser estimulada a produção. E isso é o que diz esse documento, um dos pontos que diz esse documento. Estimular a produção de que forma? Nós precisamos, primeiro, crédito, não só para o pequeno produtor, como ele diz, mas para todos os produtores. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de infraestrutura, de armazenagem para produzir na safra e ter como a gente se prevenir para que na entre-safra não cause nenhum tipo de dificuldade e nem numa demanda excessiva. Nós precisamos de um ajuste, principalmente nessa questão cambial, uma vez que os nossos custos, eles estão hoje dolarizados, de certa forma, e a gente não pode, essa oscilação do câmbio, embora entenda-se muita gente que isso é bom para o agro, não é. Na verdade, o agro exporta praticamente 25% do que produz. Os outros 75% são consumidos internamente. Então, o agro também tem uma preocupação muito grande, primeiro com a capacidade de pagamento, de compra do consumidor interno, e também com as condições, vamos dizer, de custos e produção. Isso foi encaminhado não só para o Ministério da Agricultura, como para a Presidência da República, para o Ministério da Fazenda, e eu acho que a política nossa e a nossa proposta é sempre ajudar a arrumar soluções para que isso se desenvolva de uma forma satisfatória, Pois é. Sérgio, e procurando em agências de notícias, mais informações, cheguei a ver até uma frase que é muito dita em outras situações, mas que cria um certo desconforto, essa questão se a farinha pouca, meu pirão primeiro, Muita gente imagina que se a produção está baixa, o foco de alguns produtos acaba indo lá para fora. E o produtor se beneficiando com essa venda em dólar, Mas é como o senhor disse, acaba tendo um reflexo em cascata, Porque no final não vai ser beneficiado esse produtor, porque ele também precisa desse mercado interno para ter esse giro, O principal para nós, Fábio, é o mercado interno. Nosso maior consumidor é aqui, primeiro porque a exportação, na verdade, ela não está disseminada para todos os produtores. Existe, logicamente, uma fatia, principalmente a agricultura empresarial, ela tem uma facilidade maior. Consequentemente, ela também tem uma proteção maior de procurar aliviar e procurar não ter tantos riscos na hora de comercializar com fechamentos internos, mas fechamentos antecipados. Mas, de qualquer forma, o nosso principal mercado é o mercado interno. É aqui que nós giramos, aqui que nós produzimos, é aqui que não tem nenhuma distinção entre grande produtor e nem pequeno produtor. Todos nós participamos praticamente com a mesma importância dentro do contexto. E hoje, infelizmente, o crédito está desajustado, os juros estão desajustados para a nossa atividade, o seguro agrícola, que é um pleito que nós tentamos sempre e estamos sempre batendo nessa tecla de que
um produtor rural ele não pode sobreviver sem que tenha um amparo. Hoje você vê, as mudanças climáticas estão aí. Como que você planta, você faz um plantio sem saber se vai faltar chuva, se vai colher? Ou seja, é um risco muito elevado. E você mitigar risco hoje com o seguro agrícola é o que a gente precisava. E é isso que também que a sociedade rural brasileira tem feito, tem trabalhado num plano de reestruturação do seguro agrícola, exatamente para isso, para que a gente garanta a produção e principalmente o abastecimento do nosso mercado interno, né, Fábio? Verdade. E, Sérgio, economistas também pontuaram já em outra oportunidade que é importante talvez reduzir esse custo de acesso à matéria-prima, né? Porque o produtor sente os impactos, né, das chuvas, o campo acaba respondendo de uma forma que o produtor não esperava, né? Pelo menos ele plantou numa época estava com pouca chuva, a chuva mudou, né, de volume e isso impactou. Agora ele vai ter que ter realmente outro pique para que esse desenvolvimento no campo ocorra, na lavoura ocorra. É necessário, né, talvez isso, facilitar que o produtor possa realmente, depois de sentir impactos na terra, conseguir recuperá-la, né? Para você ter uma ideia, isso são coisas que nós não temos controle nenhum, nós não temos como alterar isso. Infelizmente, hoje existe uma mudança climática até evidente para todos os aspectos. Em alguns setores, e até entende-se que a agricultura, na verdade, com a água tem produzido isso, coisa que, na verdade, nós contestamos. Hoje a emissão de gases de efeito estufa, na verdade, acaba causando, e o agro não é o que mais faz isso, o que mais emite. O agro hoje ele sequestra carbono, o agro faz o nosso balanço energético de emissão, ele é bem favorável para o agro. Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos? O que nós não temos controle, controlado está, né, Fábio? Agora, a gente mitigar risco, a gente apoiar, fornecer condições de fazer um seguro agrícola, a gente ter uma carga tributária compatível com a nossa atividade, principalmente nas questões relacionadas aí à cesta básica. Nós precisamos ter uma segurança jurídica com relação à nossa propriedade, e às vezes isso é questionado. Eu tenho a impressão que o produtor rural ele fica no meio, quer dizer, entre a produção e o consumidor. E nesse meio tem tanta gente, tem tantos intermediários, existem tantos problemas, existe falta de armazenagem, existe falta de logística, existe questão tributária inadequada, existe encargos inadequados. E isso nós ficamos aí o produtor fica numa ponta e o consumidor do outro. Nesse meio é que nós precisamos arrumar regras que fortaleçam. E uma coisa que é muito importante, Fábio, não só o pequeno produtor. Nós sabemos que esse governo tem uma tendência de procurar uma proteção maior à agricultura familiar e ao pequeno produtor. Nós concordamos com isso, mas nós não podemos ficar também longe ou fora todo esse mecanismo de facilitar a nossa produção, né? De todos os segmentos, né? Achei interessante um termo, que não existe a tempestade perfeita, né? A tempestade é tempestade, é preciso depois fazer os meios de reverter a situação que foi provocada no campo. Mas eu acho que também essa questão da logística é fundamental, né? Fazer com que o escoamento ocorra de uma forma mais fácil e no menor custo, isso sem dúvida vai fazer com que o alimento chegue em todos os cantos do país, né? Para você ter uma ideia, Fábio, hoje nós perdemos praticamente, segundo alguns estudos, praticamente 30% da produção nossa. Por quê? Ela se perde onde? Pela falta de logística, pela falta de infraestrutura, pela falta de armazenagem, pela falta às vezes, esportes para a gente sair, às vezes, situação de distribuição também que não atende à demanda total. Eu acho, para você ter uma ideia, nós somos o país que nós vamos produzir mais de 300 milhões de toneladas e temos um déficit só de armazenagem de praticamente 1/3 da safra. Isso, logicamente, compromete. E é nisso que podemos evoluir muito. Basta
uma visão, né? Uma visão mais clara. O ministro Fávaro conhece bem a matéria, ele é produtor, ele sabe de tudo isso. O que nós precisamos, às vezes, é fazer um trabalho mais incentivo de apoio ao Ministério da Agricultura, que é o nosso ministério, ao ministro Fávaro. O sistema econômico também entenda dessa forma, né? E procure também, de certa forma, viabilizar o produtor rural, tanto o pequeno quanto o grande produtor, né? É isso. Sérgio, só para encerrar, é só para também trazer ao público alguns itens que a gente tem percebido esse aumento, né? Na cenoura, no tomate, no café moído, acho que isso também tem sido uma reclamação recorrente, né, da população. E nos ovos, por coincidência, estava até no supermercado e eu vi alguns clientes tendo essa queixa, né? Mas tudo isso parece que acaba vindo dessa questão da baixa demanda, né? E isso acaba refletindo no preço que o produtor tem que passar devido justamente aos seus custos, né? Exatamente. Na verdade, são culturas sazonais. Às vezes, logicamente, durante uma safra, você consegue maiores benefícios e preços mais baixos. Aí é que caberia uma ação forte de estoques reguladores, uma Conab atuando para que no período da safra sejam estocados para que na entre safra você consiga manter um preço que chegue ao consumidor de uma forma aceitável. Nós não podemos deixar correr, por exemplo, chega esse ano, nós tivemos um problema de excesso de chuva agora na área da produção de hortifruti e granjeiros. Logicamente que vai subir o preço. Nós tivemos 2 secas seguidas aí praticamente na área da produção de café. Isso, logicamente, diminuiu a produção e, consequentemente, aumenta o preço. Se tivéssemos uma política de estocagem e regulatória de preços, com certeza isso seria amenizado, né, Fábio? Então, eu acho que dá para trabalhar, sabe? Eu acho que o Brasil é um país, e o agricultor brasileiro, ele é muito persistente e ele não vai deixar, com certeza, a peteca cair. Eu acho que essa política que o governo está tentando fazer agora de diminuir preço, nós já sabemos, é isso por onde temos que começar. E foi isso que nós sugerimos ao governo, ao presidente, aos ministérios e tal, né? É isso, a lista de sugestões foi enviada ao ministro Carlos Fávaro, que deve então analisar também, sentar na mesa para conversar e que possam procurar justamente essas alternativas para a saída desse momento, né? Porque a população tem sentido o impacto realmente no preço dos alimentos. Quero agradecer muito a participação do presidente da SRB, Sérgio Bortoloso, aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu agradeço e estou sempre à disposição.